Vamos lá. Orem, orem. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Jesus, jamais me falta o seu amor. Põe a parte minha dor, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pôde tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Cante esse nome, Jesus. Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, de coração teu nome. Glória a Deus. É o profeta Jeremias, não é, irmãos, que diz: então ireis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. É o que nós esperamos, é a palavra que o Senhor derrama sobre nós, essa palavra que vem. E a metáfora é real, é como água. Até mesmo o profeta Isaías diz que a palavra do Senhor é como a chuva que cai do céu e para lá não torna.
e que essas torrentes de água, que essas águas do Senhor, que as muitas águas de vida que fluem do trono de Deus estejam sobre nós, para que recebamos essa palavra do Senhor dizendo: me busquem de todo o coração e eu serei achado de vós, diz o Senhor, porque o Senhor tem prazer em ser encontrado por nós. O Senhor tem prazer de se revelar para nós, revelar esse tão grande amor, esse tão grandioso amor que Ele tem pelas nossas vidas. Então, foi pedido aí o hino de número 8, eu vou tentar cantar aqui, pedido da nossa irmã Raquel, nossa querida amiga, hino de número 8, e aí é um consolo de Deus para nós, não é, irmãos? Saber que Jesus é o fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ficou um pouco alto para mim e para você. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, nem mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nós temos um firme guia. Ele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Se vocês creem nisso, meus queridos, glória a Deus. Vocês creem que Ele é o nosso seguro guia?
Vocês creem e recebem essa palavra dizendo: nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria. Ele só, é Ele que enche a sua noite de alegria. Então que você receba dessa alegria do Senhor, onde você estiver agora, no seu lar, onde quer que seja a sua casa, né? Onde você estiver, que a sua noite seja de muita alegria, porque Ele só, e somente Jesus, solos Cristo, em Jesus apenas em Jesus, somente Jesus, você tem um seguro guia, e é Ele que enche a nossa noite de alegria. Ele só. Glória a Deus. Nosso irmão Jamai Alan chegou aí. Glória a Deus. Irmão Denilson Lucas Conceição, amém. Irmã Eliane chegou de novo. Ele nunca nos deixa só nos dias mais difíceis. Nessa vida o Senhor sempre está ao nosso lado, amém. Irmão Jaime, glória a Deus. Irmão Jackson, Priscila Marcelino está conosco. Irmã Maria Angélica, você está por aí ainda, Angélica? Felipe, glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Compartilhe aí com mais alguém. Chama o pessoal para ouvir a palavra, para a gente estudar junto. Eu quero a ajuda de vocês. Abram a Bíblia aí em Gálatas capítulo 1. Nós, na congregação do Ilhéus 2, estamos em Gálatas capítulo 2. Mas começamos há um mês o estudo, né? No começo do mês de fevereiro. E nós demos um stop na semana passada para a Santa Ceia. E voltamos agora, né? Hoje, terça-feira, 24 de março. E estamos já nós no capítulo 2. Mas para os irmãos que estão chegando aí, Raquel Lima, Cris Anselmo, irmã Wanda, é importante que a gente perceba que para entender o capítulo 2, porque o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais da sua história, um pouco mais de um pouquinho mais de relato biográfico, e nesse relato biográfico ele é iniciado no capítulo 1. E para a gente entender o assunto do capítulo 1 é necessário a gente começar de novo. Então eu vou ler com os irmãos, eu queria que vocês deixassem aí Gálatas capítulo 1 aberto. Eu vou ler na nova versão atualizada, a NAA, que é a minha gorduchinha. Deixa eu ver aqui, amor. Eu gosto de chamar ela de gorduchinha, né? Pequena, baixinha e gordinha. Bíblia de Estudo Almeida, Nova Almeida atualizada. Nosso irmão Abacuque rasgou, fez o favor de rasgar umas páginas dela aqui. Então eu já não estou mais saindo com ela, mas aqui, como é a Nova Almeida atualizada, eu gostaria de ler hoje nessa versão. E gostaria de ler com a igreja. Glória a Deus. Nós provavelmente iremos de Gálatas capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Tem, depois daqui desse texto, tem um relato do apóstolo Paulo dizendo que teve uma pequenina treta, né, com o apóstolo Pedro, acusação de hipocrisia e resistência face a face, né? Mas nós vamos hoje meditar principalmente no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então é isso. Agora nós vamos começar de Gálatas capítulo 1. No versículo 1 vamos ler até o versículo de número 24. Vocês estão aí com a Bíblia aberta? Quem está com a Bíblia aberta aí, comenta aí, por favor, Gálatas 1. Escreve aí, Gálatas capítulo 1. Glória a Deus. Eu vou esperar a igreja achar. Quem achou, diga amém em sua casa. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Cadê vocês?
Quem achou, escreve, comenta aí, Gálatas 1. Átila Mota, nossa amiga de longas datas, irmã do meu grande amigo Jeová Mota, agora que adotou o nome artístico, Bediava. Cadê? Quem achou Gálatas aí, comenta, Gálatas capítulo 1. Esse aí, Gálatas. Cadê? Quem achou Gálatas aí? Ó, chegou. Gálatas 1, Raquel Pereira, Jéssica Evelyn, Rita Soares. Vamos lá. A paz do Senhor, pastor, aqui, irmã Luciene, minha pastora Ana Paula. Nem nas horas difíceis, Deus não deixa a gente só. Irmã Luciene, minha querida, que o Senhor te abençoe e te guarde, minha irmã. Glória a Deus. Mandou saudação para você também, irmã Ana Paula. Amém. Paz, irmã. Eu vou pedir a irmã Ana Paula que comece lendo aí Gálatas capítulo 1. Vamos lendo aí as epígrafes. A irmã Ana Paula está na NVI. Pode. Você não quer ler aqui não, amor? Estamos em Gálatas capítulo 1, quem está chegando agora? Irmã Marilene Batista. Deus continue abençoando nossa irmã Marilene. Estamos em Gálatas capítulo 1, quem for achando, escreve aí Gálatas capítulo 1. Raquel Lima, David, Átila, Jaime, Kevin, Maristela Silva. Estamos em Gálatas, estamos estudando a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a carta da liberdade cristã. Vamos lá, vamos ler. Irmã Ana Paula. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para o todo sempre. Amém. Vocês conseguem perceber aí, meus queridos, essa primeira parte? Palavra do Senhor. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Ela foi escrita por volta ali do ano 47, ano 50, depois de Cristo. E talvez ser livre da maldição da lei, ser livre da obediência escrava aos rituais prescritos na lei no Antigo Testamento, que eram, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, eram sombras das coisas que estavam por vir. Então, o que voltou? A internet está nos provando hoje, irmãos. Orem por nós. O que significa para vocês ser livre em Cristo, né? Viver a liberdade que só Jesus dá, a liberdade cristã, a liberdade da vida no Espírito Santo. Pronto, voltamos. Isso, vocês estão aí ainda, né? O que significa, estávamos falando, o que significa ser livre em Cristo? O que é a liberdade da vida no Espírito Santo? Muita gente confunde liberdade como uma licença para viver uma vida pecaminosa. Outros acreditam que ser livre de fato, acreditam que a liberdade seria a escravidão da lei, porque era isso que alguns judaizantes que se aproximavam da igreja da Galácia, para contaminar, tentar influenciar os nossos irmãos ali com falsos ensinos, era essa falsa liberdade que eles queriam colocar como jugo, como imposição da lei. Sim, vocês precisam
É muito bom ser cristão, é muito bom crer em Cristo, é muito bom acreditar que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, mas isso não é suficiente para a salvação. Vocês também precisam obedecer algumas normas da lei, vocês precisam obedecer a alguns conceitos prescritos ali na lei, principalmente os 613 ali, né, e que estavam prescritas na lei de Moisés, a chamada lei de Moisés, mas nós sabemos que foi também revelada pelo Senhor. Mas aí o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja dos Gálatas justamente para mostrar o que é de fato ser livre pela vida no Espírito Santo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa carta é um grito de liberdade cristã. E é isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Nós não somos escravos. Nós não somos escravos nem da lei, não somos escravos de nenhuma religiosidade, de nenhuma religião. Isso aí já não está mais conosco, como pregamos terça-feira passada. Nenhum jugo que não seja suave, nenhum fardo que não seja leve. O fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave, e foi para a liberdade que ele nos libertou. Mas aí, o texto que nossa querida Paula leu com vocês, espero que vocês também tenham lido aí. Felipe está dizendo que está ruim a conexão, mas eu acho que agora já voltou, né? Eu não sei. Acho que retornou. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Ele escreve a carta e nesse primeiro capítulo ele vai precisar fazer uma defesa do seu apostolado. Ele vai precisar fazer uma defesa do seu chamado, de quem foi que escolheu o apóstolo Paulo, quem foi que o chamou para ser apóstolo, quem foi que o comissionou, quem foi que o enviou. E ele deixa claro aí que não é chamado por homens e nem da parte de homem algum, não da parte de homens nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E aí ele, como é comum nessas cartas, né, do Antigo Testamento, ele também cita os irmãos que estão com ele, como as pessoas que estão enviando junto com o apóstolo Paulo essa carta. Todos os irmãos que estão conosco às igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Nós temos aí prefácio e saudação até o versículo de número 5. E vocês vão perceber que o apóstolo Paulo está indignado. Ele está bastante agoniado, como diz o baiano. Está agoniado mesmo, está perplexo com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja da Galácia. E logo depois da sua saudação e do seu prefácio, ele já começa a fazer essa exortação com um tom muito duro. É um clima de tensão, porque no versículo 6 diz o que aí, meu amor? O 6 diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Pois é, o apóstolo Paulo está dizendo, me admiro, eu estou perplexo, eu estou assim surpreso porque tão depressa aquilo que a gente ensinou para vocês, aquilo que nós deixamos aí como evangelho, como boa notícia, como doutrina, como sã doutrina, como ortodoxia, né? O ensino correto. Muito não me admira, o apóstolo Paulo está dizendo que vocês tenham passado do Senhor Jesus Cristo, aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema. Vocês sabem, todos nós sabemos, a maioria de nós sabemos o que significa essa palavra, né? Anátema.
maldito. E é muito terrível pensar que existem pessoas que estão ensinando e essas pessoas se infiltram dentro das igrejas e essas pessoas estão debaixo de maldição. Isso é uma coisa tão tremenda. Toda vez que eu passo por esse texto, toda vez que eu prego nesse texto, eu fico aterrorizado. Eu fico assim, perplexo também como o apóstolo Paulo, porque justamente ele está dizendo, vocês que passam do verdadeiro evangelho para um falso evangelho porque não existe outro, qual na verdade não há outro, porque não é outro, porque não há outro evangelho, não há outro evangelho. E aqueles que estão pregando, estão anunciando um evangelho falso, eles estão debaixo de maldição, e ele faz questão de repetir. Versículo 9: como já dissemos, e agora repito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Esteja debaixo de maldição. A contrariedade da graça, o caminho absolutamente contrário ao derramar da graça de Deus, é o anátema daqueles que se afastam do evangelho para outro evangelho. Queridos, atenção, isso aqui, Paulo não está falando de pessoas não cristãs. Paulo não está se referindo a pessoas que não conhecem a palavra, que nunca ouviram falar, que não estão congregando. Essa carta é para uma igreja, e na verdade para igrejas reunidas na região da Galácia. As igrejas ali na região sul, nessa província chamada aqui por Paulo de província da Galácia, compondo ali algumas igrejas numa província romana chamada Pisídia. E ali tem Antioquia da Pisídia, tem Icônio, tem Listra, Derbe, são essas igrejas que compõem ali a região da Galácia. Ele está dizendo, vocês aí, vocês da igreja, vocês que se congregam, vocês que estão aí na igreja, vocês que estão ouvindo a palavra, vocês que se afastaram do evangelho para um outro evangelho, que é um evangelho baseado numa justiça própria a partir das obras da lei, vocês estão debaixo de maldição. E quem prega isso aí, quem fala isso aí, quem ensina isso aí, quem compartilha esse ensino, também está debaixo de maldição. Vocês são anátemas. Isso é seríssimo, não é? Vamos continuar lendo, porque nosso assunto hoje é chegar até o capítulo 2. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mais uma vez, vocês lembram que eu disse aqui há poucos minutos atrás, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa, o começo do seu argumento, ele precisa mostrar que ele tem autoridade, e essa autoridade vem da parte de Deus. Ele é um enviado do Senhor, ele é enviado de Deus, ele é apóstolo, é isso que a palavra apóstolo significa, aquele que é enviado, aquele que é comissionado por Deus. Mas aqui ele precisa mais uma vez voltar a isso e dizer, estou procurando o favor das pessoas, eu estou procurando agradar as pessoas. Se eu estivesse procurando agradar as pessoas, eu já não seria mais servo de Cristo. 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Está vendo? Não é da parte de homens. O evangelho, o anúncio, a boa nova, a boa notícia de salvação que eu anuncio, não é uma mensagem provinda, advinda de seres humanos. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. E aí nós lembramos, vocês que conhecem o livro de Atos, sabem que Atos capítulo 9 narra o encontro deste homem que está viajando, que está com planos de ir a Damasco para perseguir, para maltratar a igreja. Ele está com cartas de recomendação para prender os irmãos e irmãs que se reuniam ali em Damasco. E vocês sabem como Deus frustrou esses planos, né? O apóstolo Paulo, quando no seu início, antes de conhecer a Jesus, Paulo, que é narrado como Saulo, chamado pelo seu nome hebreu, Lucas nos conta em Atos capítulo 9 que ele tinha propósitos e pensava que estava agradando a Deus, mas na verdade não estava, ele estava indo contra. Jesus diz, Saulo, o que você está fazendo é recalcitrar, é dar coices, você está como um animal irracional, dando coices contra os meus aguilhões, e dura coisa é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Vocês conhecem Atos capítulo 9, mas
Vamos lá, vamos continuar aqui, porque ele dá um pouquinho, né, um pouquinho do seu relato biográfico que vai continuar no capítulo 2. Continuemos lendo. Vocês que estão com a Bíblia aí em casa, por favor, comentem aí mais uma vez de novo para a gente interagir. Gálatas capítulo 1. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Eu compartilhei isso com os irmãos lá do Ilhéus 2, eles que estão aqui ouvindo, eles vão se lembrar. Mas se você não estava, eu gostaria de dar sua atenção agora para esses dois versículos. Versículo 15 e versículo 16. Isso é uma coisa fantástica. Para mim é um dos versículos mais lindos da Sagrada Escritura. Quando a junção, a união desses dois versos, 15 e 16, quando o apóstolo Paulo está dizendo: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Isso é uma coisa tão linda, não é? Não é, amor? Muito. É uma coisa assim que me deixa sem palavras. A gente para pensar. Aprouve a Deus, foi do agrado do Pai revelar seu Filho em mim. Quando a providência de Deus decidiu com que essa revelação se manifestasse. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, eu citei esse texto no domingo, quando ele diz: o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Imagine esse momento de revelação. E para mim foi um momento muito especial. Para você também, amor? Amém. É uma coisa... A gente fica sem palavras, né? É coisa assim fantástica. Eu queria que vocês pensassem nisso. Porque, embora muitos de nós... Ana Paula, por exemplo, nasceu na igreja. Não nasceu na igreja porque não era dia de culto. Mas você pode se recordar de um momento específico? Agora sim. Pode ser. Não, várias... Não sei. Um momento específico que você assim sentiu. Você pode se recordar: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Que surpresa. É difícil pensar. Rapaz, orando, algumas vezes orando e lendo a palavra. Na adolescência? Cristo, não. Não? Não. Já jovem, já. Não, mas isso não é vergonha, não. Foi quando aprouve a Deus revelar seu Filho em você. Não, pensando melhor, assim, quando criança, na verdade. Ainda em casa, sozinha. Olha aí, testemunho. Orando pelo meu pai, e o Senhor revelou ele para mim como consolador. Amém. Que linda, né? Bom lembrar. Olha aí. A fé cristã é um exercício de memória sempre, porque, olha, isso é para quarentena, isso é para tempos de coronavírus. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em nós, nós nos lembrarmos, trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança, as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Lembrem-se que toda a revelação de Deus é um ato de misericórdia. Toda a revelação de Deus para nós é um ato da sua graça, da sua misericórdia, desse amor incondicional, desse amor que é o próprio Deus. Deus é amor. E como diz a canção, arrisquemo-nos viver por amor. E essa lembrança, né, de uma criança que foi encontrada por Deus. Amém. E nesse relacionamento é uma coisa incrível, né? Tem uma canção tão linda que é Senhor do Tempo, que ela é dividida em 3 partes. Quando a criança, a canção começa dizendo: mestre, me veja menino, deixa-me correr com seus pequeninos.
E ele vai lembrando, né, dos momentos de criança. Eu fui a ti criança e me recebestes de braços abertos. E de repente o autor diz: que estranha distância agora, Senhor, lembra do menino que eu fui outrora. E aí a segunda parte vai falando também, lembro, mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava minhas orações. Jovem, busquei a ti o refúgio certo para um moço aflito. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Eu não sei se tem alguém ouvindo aí que está passando há algum tempo, está experimentando momentos de sequidão espiritual, que olha para o passado, olha para o momento em que você sentiu que o Senhor revelou o Filho para você, e a alegria que se manifestou em seu coração como presença, como manifestação de esperança da salvação. E talvez agora você, embora cristão, embora da igreja, embora telespectador da live, talvez você se reconheça hoje distante do Senhor. Eu queria te dizer que aquele a quem aprouve revelar o Filho dele em você, ele continua a te amar, ele continua a querer você perto, ele continua querendo dar para você a liberdade da vida no Espírito Santo. Espero que você diga amém para essa palavra e receba em nome de Jesus. Foi só um hiato aqui rápido, porque para mim é muito, muito poderoso, é muito poderosa essa palavra, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. E aí ele continua a sua exposição dizendo: olha, eu não consultei nem carne nem sangue, isso não é coisa de homens. A autoridade que eu tenho para escrever para vocês e para entregar a doutrina correta para vocês vem do Senhor. Amém. Versículo 17. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Isso é uma coisa tremenda, não é? Aquele que perseguia a igreja agora, irmãos, por favor, a gente fica declarando nesses tempos de coronavírus palavras tão duras, né? A gente fica dizendo, quando acontece alguma coisa, é Deus punindo, é Deus pesando a mão. É possível sim que Deus manifeste seu juízo, mas veja, lembre-se do Evangelho, lembre-se de que quando Jesus foi rejeitado em Samaria, os apóstolos, foi João e Tiago, né? João era tão bonzinho que reclinava no peito do Senhor, o apóstolo do amor. João, ao ver Jesus sendo rejeitado em Samaria, olha para o Senhor e diz: Senhor, não quer que façamos como Elias? Não quer que peçamos que desça fogo do céu e consuma agora esses pecadores samaritanos que estão rejeitando o Senhor? Jesus olha para os seus discípulos, Tiago e João, e diz: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Pelo jeito vocês não entenderam nada de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E eu queria te desafiar a perceber que Deus prefere salvar do que matar, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que o Senhor tem mais prazer que este que está distante, esse filho que está distante, se arrependa e retorne. Eu sei que a gente olha para os filhos que estão distantes, vivendo dissolutamente, estão gastando tudo que tem, gastando a vida que o Pai lhes deu, estão vivendo e gastando com eles. Não é dizer que esse estilo de vida, essa falsa liberdade está correta, mas que você olhasse para esses filhos que estão longe, não como o filho mais velho, que não quer que esse filho volte à casa do pai. Eu espero que vocês olhem para esses filhos mais velhos
esses filhos mais novos, esses filhos que estão longe da casa do Pai, com um olhar de misericórdia, como o Pai os vê, como o Pai vê os filhos que estão distantes. Voltou? Conseguiram ouvir? Para fechar essa parte do capítulo 1, é isso, só para amarrar a questão, que nós não olhemos para os nossos irmãos, os filhos do Pai que estão vivendo dissolutamente, como alguém que está querendo, com esse desejo, Deus vai punir, Deus vai matar, Deus vai regaçar, Deus está punindo e porque eles estão em pecado. Fique calmo, o Senhor é um juiz melhor do que você, e se Ele não te revelou, descansa um pouco, né? Dá um tempinho. Se você não é Deus, seja um pouco mais misericordioso, porque se alguém tinha motivos de ser fulminado por Deus, era esse Saulo que perseguia a igreja. Mas olha o que foi que Deus fez. Olha o que foi que Deus fez. Deus que prefere salvar do que matar, do que destruir. Olha o que Deus fez. A igreja que ouvia com temor, com terror acerca de Paulo, agora glorifica a Deus por causa dele. Então as pessoas que você está vendo lá longe do Pai, longe da fé, longe do amor de Deus, eu digo assim, longe do amor, não longe de serem alvos do amor, mas longe de viverem essa atmosfera amorosa de Deus. Que nós possamos olhar para essas pessoas e orar por elas, não como vingadores. Nós não somos os vingadores. Nós não somos esses. O Espírito que está em nós entende que Jesus Cristo veio para salvar as almas dos homens e não para destruí-las. Sim, Deus pode executar juízo quando Ele quiser. Sim, Deus executa juízo, sim, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é amor, porque Deus é santo. Porém, veja o que aconteceu com o perseguidor da igreja. Veja o que aconteceu com esse animal feroz que atacava os irmãos com muita violência. Ele buscava, prendia, concordava com a morte, talvez agredia, talvez torturava. E Deus estava olhando e dizendo: este é para mim um vaso escolhido, eu vou mostrar para ele o quanto ele há de sofrer pelo meu evangelho. Então, antes de você pedir para Deus matar alguém, saiba que Deus prefere salvar. E porque Deus prefere salvar, você está vivo até hoje, esperando na misericórdia do Senhor. Mas vamos, para a gente encerrar e chegar no capítulo 2. Capítulo 2, versículos de 1 a 10. Estamos em Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Se vocês estão aí ainda, estão comentando, estão ouvindo bem, comentem em Gálatas, capítulo 2. É a segunda parte do sermão aqui do apóstolo Paulo, que ele vai falar a outra parte do seu relato biográfico. Amém, irmão Alex. Irmão presbítero Manuel Buffet, meu professor, meu mestre querido, seja bem-vindo. Essa segunda parte do relato biográfico vai falar do medo que o apóstolo Paulo tinha. Ele ficou assustado, ele ficou preocupado com uma coisa que a gente vai ler agora e descobrir que coisa foi essa que angustiou e assustou o apóstolo Paulo. 14 anos depois, fui para outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou
eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vejam, Jorge Reis saúda o mestre. Nil Freire é quem? É Jaqueline? Gálatas capítulo 2, Kevin. Átila disse que não estava vendo nada. Raquel Lima, Gálatas capítulo 2. Oração da morte. Deus não ouve. Amém, Manuel Bonfim. Deus não gosta de essa oração, né? Não combina com o nosso Deus a oração de feiticeiro. Feitiçaria não é com Deus. A oração humilde e contrita, o coração contrito, a esse Deus não rejeita. Mas vocês conseguem perceber, Jorge Reis saúda, é isso. Nil Freire, acho que é Jaqueline Nívia, né? Esse capítulo 2 que nós chegamos agora, nós percebemos essa segunda parte, porque o apóstolo Paulo diz ali no capítulo 1 que ele partiu para a região da Cilícia e muito provavelmente para Tarso, que ficava na região da Cilícia. Mas agora, muito possivelmente tomando a cronologia de Atos dos Apóstolos, a gente pode pegar esse texto aqui e tentar fazer um encaixe nesse período em que o apóstolo Paulo vai se dirigir mais uma vez a Jerusalém e que ele encontra com Tiago e encontra com Pedro. Justamente nessa representação que o apóstolo Paulo recebe uma revelação da parte de Deus para ir de volta para Jerusalém, e justamente com essa preocupação. E talvez a gente olhe para esse texto aqui, irmãos, e a gente lê às vezes com pressa e não percebe a profundidade, a riqueza que estão presentes nessas palavras. Por quê? Dessa luta do apóstolo Paulo, dessa defesa que o apóstolo Paulo faz, dessa coisa que para ele foi um motivo assim de preocupação, ele recebe uma revelação da parte do Senhor e sobe a Jerusalém. Aí os comentaristas vão divergir se Gálatas foi escrito antes ou depois do concílio de Jerusalém. Mas vamos tomar essa ida aqui como anterior, possivelmente, como a maioria dos comentaristas que leio, que acompanhando aí, John Stott, o próprio Martin Lloyd Jones e outros autores, eles vão, o comentarista do Novo Comentário Bíblico, Beacon, e talvez o próprio Martinho Lutero, se não me falha a memória, eles vão aceitar essa ideia de um escrito anterior à subida ao concílio de Jerusalém. Mas pensando nisso, o apóstolo Paulo está aqui defendendo a nossa causa como gentios. Por quê? Se o apóstolo Paulo não luta com tanta força, se ele não se preocupa e em obediência a essa revelação, ele vai conversar com os apóstolos justamente para dizer que os gentios, ele recebe o apostolado da incircuncisão, ele recebe o envio, ele recebe essa missão de pregar àqueles que não são da circuncisão, isto é, aqueles que não são judeus. Imagine só, se o apóstolo, alguns vão dizer, e é o próprio John Stott também que vai afirmar isso, e o Hernandes Dias Lopes no seu comentário, ele também vai citar isso, que se o apóstolo Paulo, ele não é direcionado por Deus, se Deus não usa este homem para batalhar pela fé do evangelho, talvez a fé cristã tivesse se tornado apenas um ramo do judaísmo. Apenas alguma coisa que os judeus entenderam de uma nova revelação, de que Jesus é o Messias, mas que você não é salvo unicamente pela fé. Os gentios também precisariam acrescentar aí à fé algumas obras da lei, como a circuncisão, como a guarda dos sábados, como a observação de alguns tipos de alimentos, que é os animais kosher, né? Como os judeus ainda observam, e também alguns irmãos evangélicos, né? Como os adventistas, ainda se preocupam muito com essas questões
de alimentação, quando na verdade o apóstolo Paulo está dizendo que para nós, os gentios, nós não devemos nos preocupar. Isso não deve chegar ao nosso coração como uma preocupação de que além da fé, além da graça, a graça de o que Jesus fez na cruz, o que Jesus fez ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, não seria suficiente para nos trazer a salvação ou para que nós nos relacionemos com Deus, para que nós nos relacionássemos com Deus. A obra de Jesus não seria então suficiente, mas o apóstolo Paulo está batalhando aqui. 14 anos depois eu fui para Jerusalém com Barnabé e levei também Tito. Fui em obediência à revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. A preocupação do apóstolo Paulo eu não quero vir aqui perdendo tempo, eu não quero trabalhar aqui inutilmente, então vou procurar aqueles que pareciam ser de maior influência, muito provavelmente Tiago e Pedro, Tiago e João, e aqui Tiago, o irmão do Senhor. Ele vai explicar que o que ele recebeu de Deus, o que ele recebeu de revelação, é uma pregação aos gentios, mas que esses gentios não precisam agora estar subordinados à guarda de alguns mandamentos e alguns rituais da lei. E aqui o que o apóstolo Paulo diz? Mas nem mesmo Tito, versículo 3, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Veja que o apóstolo Paulo está declarando, e por que isso é importante? Porque os falsos ensinadores entraram na igreja da Galácia, nas igrejas, e começaram a disseminar a necessidade da circuncisão, muito provavelmente, e outros tópicos da lei, outros rituais da lei, como condição para se relacionar com Deus, como condição para serem salvos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, veja, essas pessoas que estão entrando aí e ordenando circuncisão, quando eu fui para Jerusalém e encontrei os apóstolos, encontrei Pedro, encontrei Tiago, nem mesmo eles pediram que Tito, grego, fosse circuncidado. Tito, que é gentil, Tito, que é cretense, ou Tito, que é grego, ele não precisou ser circuncidado. Os apóstolos não disseram que ele era obrigado à guarda do mandamento da circuncisão. Nem mesmo Tito. Por que agora vocês estão aceitando pessoas aí que estão colocando esse paradigma de relacionamento com Deus e de salvação à guarda de alguns mandamentos específicos, alguns preceitos específicos da lei do Antigo Testamento, da lei da Antiga Aliança? Versículo 4. Isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade. Olha aí mais uma vez a nossa palavra-chave, a palavra-chave da nossa série, a liberdade que temos em Cristo Jesus, e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos, por um instante sequer, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Irmãos, talvez isso não nos pareça uma coisa tão salutar, uma coisa tão palatável, uma coisa tão agradável aos nossos ouvidos, algo que a gente ouça assim, não, isso é muito fácil de entender e de tomar posse, mas isso aqui é importante demais, porque o apóstolo Paulo está dizendo, nós não nos submetemos a aquilo que Deus não mandou. Então, por favor, preste atenção. Quando Deus não mandou, quando é a vontade do homem, e essa vontade do homem é diferente da vontade de Deus, nós não estamos subordinados a homem algum. Nem o apóstolo Pedro, nem Tiago, nem João, nem Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Ninguém, nenhuma autoridade é capaz, nem o Papa, nem seja qualquer que for o líder, quando essa opinião dele, quando essa vontade dele é diferente da vontade de Deus, você não está obrigado a se submeter ao jugo dos homens, sejam eles religiosos, sejam eles leigos, sejam eles tidos como profetas. Por isso a necessidade de nós meditarmos na palavra do Senhor. Por isso essa necessidade de nós meditarmos nas Escrituras, para que não nos submetamos à escravidão. Deus não quer que sejamos escravos da religião. Deus não quer que sejamos escravos de nenhum sistema religioso.
essas pessoas estavam ali tentando comprometer a liberdade que há no Evangelho. E hoje a pergunta que eu faço a vocês: será que existem pessoas travestindo a sua própria vontade, o seu próprio pensamento, aquilo que eles entendem, apresentando isso como vontade de Deus e dizendo que se você não obedecer à vontade do homem, a vontade que o homem coloca, aquilo que o homem diz, aquilo que o profeta, a profetiza, aquela cheia da unção, que revela até o número da identidade, se assim for, não estou dizendo que não exista, mas se alguém, ainda que pareça profeta, ainda que pareça líder religioso, ainda que seja o próprio semideus autoproclamado, o apóstolo, pai apóstolo, se essa pessoa está ensinando um evangelho diferente, seja maldito, seja anátema, e nós não nos submeteremos a esse tipo de falso evangelho. Se você está ouvindo ainda aí, eu estou vendo os irmãos comentando, escreva a palavra liberdade em Cristo. A palavra não, a frase liberdade em Cristo, que a gente já vai encerrar. Aí o apóstolo Paulo, ele está muito ousado aqui, irmãos, ele está muito faceiro, porque revoltado, né, com os falsos ensinadores, os falsos mestres, ele vai ter que escrever aqui e vai realmente colocar esses apóstolos, ainda os mais famosos deles, numa situação aqui de que se alguém está chegando na igreja da Galácia e está trazendo outro evangelho, o meu testemunho eu fui chamado por Deus, eu sou apóstolo. Paulo dizendo, Deus me chamou, não sou da parte de homem algum, nem enviado através de homem algum. Mas quando eu fui consultar os apóstolos de verdade, quando eu fui consultar Tiago, quando eu fui encontrar com João, com Pedro, quando eu encontrei esses maiorais entre os apóstolos, nem eles mesmos impuseram sobre nós esse jugo, impuseram sobre nós essa carga maldita. Amaldiçoada é verdade, é maldita, é anátema. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. A esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram, nada, absolutamente nada. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, em Cefas, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, eles estenderam para o Senhor, apóstolo Paulo. Para o Senhor, Paulo, a paz. Estenderam a destra de comunhão para mim. Quando eles perceberam que Deus havia me chamado, eles estenderam a destra de comunhão para mim, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, coisa que também me esforcei para fazer. E veja aí que esse mandamento, não é? Nós precisamos sim, irmãos, continuar a viver o Evangelho e esse efeito que o Evangelho causa em nós, que é levar o nosso coração, o nosso ser a ter fome e sede de justiça. E o Senhor promete nos fartar com sua justiça. Nós que temos fome e sede de justiça e fazer justiça ao necessitado e a justiça social, né? Justiça para aqueles que estão em vulnerabilidade, o órfão, a viúva, o necessitado. O apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui. Tiago falou para mim, o que Tiago falou para mim? Paulo, pregue a circuncisão. Não. Paulo, pregue que só pode comer certo tipo de alimento. Animal que come e que rumina, embora tenha a unha fendida. Depois você olha lá em Levítico e Números. Em breve, quem sabe, a gente prepara um estudo em Levítico descomplicado, para que todos possam entender. Mas só esses animais, carne de porco não pode. E aí já pensou, irmãos, ferindo nossa liberdade em Cristo de comer nosso camarão, de comer nossa moqueca de lagosta? Já pensou isso? Não é porque, eu não estou querendo dizer que porque Deus tem que liberar as coisas que me agradam. Não, eu não estou usando da minha liberdade para dar ocasião à carne. A questão é, Deus liberou a lagosta, Deus liberou o camarão pistola. Glória a Deus, não é, amor?
E é gostoso, né? Você comer ali e dizer glória a Deus, que camarão pistola gostoso. Quem gosta? Raquel Lima tá aí assistindo, não gosta. Não gosta de camarão. Não sei se vai pro céu. Enfim, vai porque é pela fé em Cristo somente, né? Mas vocês percebem aí? Eu queria que vocês, assim, despertassem a consciência para a gente ler a palavra. Eu dei algumas dicas. O modelo é mais de estudo. Vocês perceberam que domingo eu trouxe uma palavra. Eu trouxe uma palavra mais expositiva, mas no sentido assim de compartilhar algo com o coração de vocês, mas no estilo de pregação mesmo. E hoje nós estamos aqui para estudar. E por isso que eu estou querendo contar com a participação de vocês aí. Liberdade em Cristo, irmã Patrícia Freitas compartilhou, Denilson, Rosângela, meu mestre Manuel Bonfim, meu professor, irmão Diácono Jaime, Fernanda Andrade, Aguinaldo Andrade, Raquel Pereira, Rita Soares, Isaac. Então, vocês estão na liberdade do Espírito Santo, de uma vida crucificada, né? Uma vida crucificada diante de Deus. E é isso que a gente precisa, sabe, irmãos? Pegar a palavra do Senhor como ela é. Manuel Bonfim, quando os cultos voltarem, não falte o culto de doutrina na congregação de Ilhéus 2. Amém, amém, não falte. Mas é isso, você pegar a palavra, eu ia começar hoje lendo Gálatas capítulo 2. Mas para chegar aqui tem um contexto. Então quando você for abrir a Bíblia, não trate isso aqui como um livrinho de sorteio de versículos, não é? Amém. Aguinaldo gosta muito, viu? Pode convidar. Sim, eu vi. Ele me chamou para comer uma moqueca aí, viu? Esses dias aí, no domingo passado, domingo retrasado, ele me convidou para comer uma moqueca. E eu estou esperando passar a quarentena para a gente se reunir e fazer aí um almoço, para a gente comer aí um catado, né? Uma moquecada aí de siri. Isso é bom demais. Deus se agrada. Mas aqui, a gente meditar na palavra, irmãos, pegar várias traduções, começou a pipocar coraçõezinhos aí. Não sei se foi por causa do camarão, mas deve ter sido por causa de Jesus. E você pegar o texto, vocês perceberam aqui a importância que o apóstolo Paulo dá. E às vezes a gente passa aqui, Gálatas capítulo 2, não é daqueles textos mais conhecidos. Mas a nossa liberdade em Cristo estava comprometida naquele tempo. E Deus precisou usar o apóstolo Paulo para se levantar, para dizer, não, basta, calma. A fé cristã é uma outra coisa. A fé cristã não é judaísmo. A fé cristã não é um segmento do judaísmo, não é um braço da fé judaica. Pois é. Não podemos, que palavra maravilhosa. Presbítero Matos, irmã Rita, amém, meu querido. Irmão Matos, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Nosso vice-superintendente da congregação do Ilhéus 2. Mas para encerrar, irmãos, a minha questão com vocês e estudando Gálatas, eu sempre tenho dito isso para os irmãos da congregação do Ilhéus 2, é da gente perceber a beleza, a riqueza da palavra de Deus. Não somente ler por ler, mas a gente degustar essas palavras com amor e com carinho, né? A gente olha assim, 14 anos depois. 14 anos depois de quê? Aí você volta ao capítulo 1 e percebe que o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa da sua autoridade. Mas depois aqui no versículo 11 a seguir, essa parte que vai do versículo 11 até o versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar que um dia ele até resistiu ao apóstolo Pedro frente a frente. Nós vamos falar disso aí mais para frente. Quem sabe na semana que vem, na terça-feira, eu espero a presença de vocês aqui. Mas o que eu quero convidar vocês é leiam a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas toda. Você está em quarentena, leia essa carta pelo menos 10 vezes até terça que vem. Vou lançar o desafio aí. Pronto. Vou lançar o desafio. Vocês que entenderam 10 vezes? 10 vezes. É um desafio. Gálatas você lê em 1 hora, dá para ler em menos, né? Em menos de 1 hora. Eu fiz essa leitura aí, então vou fazer um desafio a vocês. Gálatas 10 vezes até terça que vem. Ou 10 é muito? Não. Eu estou querendo colocar 5. Coloca 5. Veja aí, vocês aí, se 10 ou 5. Se você quer aceitar o desafio, Gálatas 10,
vezes, você bota assim, Gálatas 10x. Se você quer 5, você bota Gálatas 5x. Vamos lá? Eu vou me comprometer a ler 10 vezes. Irmã Elaine Freitas, o amor de Deus por nós é lindo, irmã Vânia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Cadê vocês? Gálatas 10 vezes ou Gálatas 5 vezes? Eu vou colocar aqui Gálatas 10 vezes. Tem um celular tocando. Ó, e teve gente que aceitou Gálatas 10 vezes. Quem vai ler 5 vezes, coloca Gálatas 5 vezes. É um desafio para vocês, viu? Glória a Deus. Glória a Jesus. 20 vezes, Felipe, em uma semana, Felipe? Bom, como diria o outro, tu é o bichão mesmo. José Raimundo 10 vezes. É pequeno, 6 capítulos, você lê numa sentada. Você lê numa sentada, dá para ler 2 vezes no dia. E em quarentena, então. Peçam hinos aí, irmãos. Eu vou orar agradecendo a Deus pela palavra. Peçam hinos aí para a gente fechar. 9h33. Peçam hinos, não, peçam um hino para a gente fechar. Vou dar graças pela palavra. Senhor querido e amado, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e poderosa. Tua palavra que é o teu Filho. É a manifestação perfeita, completa, total, sem erro. O teu Filho Jesus, palavra viva, é inerrante, infalível. Oh Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor foi revelado em nosso coração. O Pai revelou para nós. O Pai revelou o Senhor Jesus para nós. Nós te damos graças. Senhor, eu quero te pedir, Pai, agora, que os teus filhos que estão assistindo, que eles recebam a bênção do Senhor. Que eles recebam essa palavra da parte do Senhor. O Senhor que traz esperança. O Senhor que traz alegria. O Senhor que é a fartura da nossa alma. O Senhor que é a alegria da nossa alma. O Senhor que é a nossa esperança. O Senhor que derrama em nós esperança que não confunde. E essa esperança está em nós porque o teu Espírito se derramou. O teu Espírito foi derramado em nós. Então nós te pedimos, Senhor, abençoa os teus filhos com paz. Abençoa os teus filhos com a riqueza do Evangelho. A riqueza do Evangelho de Jesus Cristo. O teu Evangelho, Senhor, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também dos gentios. E essa salvação chegou a nós. E chegou a nós, Senhor, não com acréscimos, chegou a nós perfeita e completa pelo Evangelho. Que os teus filhos recebam da tua palavra, recebam da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.